senhor presidente da Câmara dos Deputados, para fazer uso da palavra. Deputado federal Rodrigo Maia. Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre. Cumprimento o vice-presidente da República, senhor Hamilton Mourão. Cumprimento o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Cumprimento o ministro de Estado-chefe da Casa Civil, senhor Onyx Lorenzoni. Cumprimento a Procuradora-Geral da República, senhora Raquel Dodge. Cumprimento a primeira secretária da mesa do Congresso Nacional, senhora deputada federal Soraya Santos. Cumprimentando, através dela, todas as deputadas do nosso parlamento. Cumprimento a senhora senadora Simone Tebet, cumprimentando todas as senadoras da República. Cumprimento o senador Isalci Lucas, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores senadores. Cumprimento o ministro Sérgio Moro, ministro Fernando Azevedo, senhor ministro Bento Albuquerque, senhor ministro Gustavo Bebiano, senhor ministro Santos Cruz, senhor almirante Ilques Barbosa, senhor tenente brigadeiro do ar Antônio Carlos Bermudes. Cumprimento o presidente do Superior Tribunal Militar, senhor ministro José Coelho Ferreira, vice-presidente do Tribunal de Contas da União, senhora ministra Ana Reis, vice-governador do Distrito Federal Paco Brito, senhoras e senhores. Primeiramente, por marcar o início de uma nova legislatura na qual os brasileiros depositam grandes expectativas, no ano passado a maioria do eleitorado foi às urnas para expressar seu desejo de mudança. E desse movimento que agitou a sociedade como há muito tempo não se via, resultou a maior taxa de renovação do Congresso Nacional desde a eleição da Assembleia Nacional Constituinte em 86. No Senado, mais de 85% das vagas em disputa foram renovadas e na Câmara, quase metade do plenário. Essa grande transformação envolve também o número de partidos com representação no Congresso, o maior desde a redemocratização do país. Sem dúvida, a nova configuração exigirá de nós todos muita responsabilidade e redobrado esforço para que, em cenário fragmentado, construir os acordos necessários ao bom andamento dos trabalhos do Congresso. Isso remete ao segundo motivo do significado especial conferido à presente inauguração de sessão legislativa. Nessa legislatura, precisaremos enfrentar uma pauta de matérias urgentes, de modo a corresponder à vontade da maioria da população indicada pelo resultado das urnas. Nesta pauta, sobressaltam-se temas como as reformas da Previdência e Tributária, a retomada do crescimento econômico, a redução da violência, o combate à corrupção e a redução da pobreza no nosso país. A tarefa de adequar o funcionamento do Congresso a seu novo perfil, ao mesmo tempo deliberar sobre questões de tamanha relevância, apresenta enormes desafios. Mas estou certo de que seremos capazes de realizá-la nesta legislatura e continuar honrando a tradição de sintonia dessa instituição com o anseio popular. A esse respeito, peço que permitam apresentar brevemente alguns dados sobre a atividade da Câmara no ano passado. É importante destacar que se tratou de um ano eleitoral, na qual, como de costume, os deputados têm de permanecer por maior tempo em suas bases eleitorais. Além disso, o período foi marcado por intenso debate sobre os rumos do país, envolvendo os mais variados segmentos da sociedade. Mesmo assim, a Câmara aprovou 149 propostas em plenário, 132 projetos de caráter conclusivo na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, entre os quais foram aprovados em plenário, encontram-se medidas provisórias, projetos de lei e lei complementar. As matérias tratadas envolveram questões relacionadas a transporte, segurança, energia, economia e acesso a dados, além de outros interesses da agenda nacional. Agora, passadas as emoções da campanha eleitoral, teremos condições de retomar o ritmo de nossas atividades no âmbito do Parlamento, onde devam prevalecer as regras do debate civilizado e do convívio democrático. Deste modo, poderemos contribuir para solucionar os graves problemas que hoje afligem a maioria dos brasileiros. Se, por um lado, o Brasil apresenta um quadro de inflação controlada e de reservas internacionais altas, por outro, vem experimentando há alguns anos baixo crescimento do PIB e elevada taxa de desemprego. Para tornar a situação ainda mais delicada, o desequilíbrio fiscal levanta uma série de interrogações sobre a capacidade de recuperação da nossa economia. E não se trata apenas da União. Os estados e municípios também estão se defrontando com uma crise sem precedentes.
Em muitas unidades da Federação, falta recursos para pagar o funcionalismo, bem como para custear serviços de educação, saúde e segurança, o que gera graves prejuízos à vida dos cidadãos. Não surpreende que, em tais circunstâncias, 7 governadores já tenham declarado estado de calamidade financeira. Especialistas apontam ser o custo dos sistemas previdenciários estatais, hoje praticamente todos deficitários, uma das principais, se não a maior causa desse desequilíbrio nas contas públicas. Isso ocorre em diversos países em razão das mudanças no mercado de trabalho e da elevação da expectativa de vida, entre outros fatores estruturais. Em busca de estabilidade, muitos desses países já encontram reformando seus sistemas previdenciários. Não é tarefa simples, uma vez que impõe sacrifícios à população. No entanto, para garantir o equilíbrio fiscal, o crescimento econômico, a geração de empregos e o próprio pagamento dos benefícios aos aposentados, é imperativo enfrentar esse desafio e, com o mais urgente, menos doloroso sacrifício. Talvez seja esse o maior desafio com o qual nos defrontamos nessa legislatura. A aprovação da reforma da Previdência constituirá indicador seguro de que temos condições de promover também outras mudanças destinadas a estimular o nosso desenvolvimento. A realidade aponta para a necessidade inexorável da reforma. Pode-se discutir, entretanto, questões pontuais envolvidas na sua implementação. O Executivo está ultimando sua proposta e caberá ao Congresso examiná-la na forma, mérito, tempo e diálogo com toda a sociedade. Na condição de representante do povo brasileiro, nossa responsabilidade é muito grande. Devemos aprovar uma reforma adequada às exigências de dinamização da nossa economia. Ao mesmo tempo, precisamos ter sensibilidade para evitar que o sacrifício imposto ao conjunto da população venha a ser demasiado e injustamente distribuído. Outra questão espinhosa que teremos que examinar é a do combate à criminalidade, seja do colarinho branco, seja que ameaça a segurança pública e a tranquilidade do cidadão de modo mais imediato. Como esse problema é complexo, teremos que analisar as propostas apresentadas para solucioná-lo com bastante cuidado. Estou seguro que podemos fazê-lo, levando em conta os diferentes pontos de vista e exercitando a nossa capacidade de diálogo, a atitude que, aliás, sempre deve servir de diretriz à atividade parlamentar. Menciono apenas esses temas para não me estender demais, mas é evidente que muitas outras matérias serão debatidas e votadas ao longo da legislatura que agora se inicia. Cumpre-nos atuar em sintonia com a gravidade do momento, com o anseio da sociedade e com os princípios constitucionais, para que o Congresso siga desempenhando sua missão histórica. Da nossa atuação dependerá não apenas o fortalecimento do Congresso, senão também a da própria reafirmação da democracia representativa, que, apesar de suas imperfeições, é o melhor dos regimes para defender a justiça social e o direito de todos. É nosso dever, portanto, aperfeiçoá-la, estreitando o nosso relacionamento com o cidadão e com as demandas para o bem do Brasil. Bom trabalho e muito obrigado a todos.